Cresceu, cresceu, cresceu. Expandiu. Vamos começar. Uma live bem interessante, galera. Bem interessante. Muito interessante essa live. Vamos começar, todo mundo entrando aí. Eu, todo rosa, como sempre. A Jéssica presente. Vamos lá, que eu vou mandar o convite para vocês. Jéssica e Mari. Vamos começar essa live. Enviando o convite para Mari. Live rolando. Por aqui. Isso, Marielle. Enviei o convitinho para você. Vamos começar. Agora é só vocês aceitarem. Olha quem Olá! Apareceu! Boa tarde! Tudo bem, senhorita Marielle? Joia, e você, Lucas? Graças a Deus, tudo bem. E aí, Jéssica, tudo bem? Vamos começar mais uma live. É aquele negócio, galera, não liguem, tentei me arrumar ao máximo aqui também, né? Mas acabei de chegar de um bom treino de luta, então a cara tá daquele jeito, né? Toda ralada, né? Toda machucada, mas faz parte. Hoje a live é uma live bem interessante, bem legal, porque o que a gente mais quer fazer, né? Eu estava conversando ontem com uns amigos, é a possibilidade, né, da gente pegar as nossas áreas, né, frente a esse mundo nosso e bater muito forte, vender muito forte as educações, sabe? Porque é isso que transforma. Se a gente olhar qualquer tipo de caso no mundo que teve solução, né, seja de guerras ou apenas ideologias, a gente viu que quando chegou a educação muito forte para com as pessoas, apareceu a solução, apareceu os melhores controles, as melhores medidas, né? E a gente, né, chegou onde chegou. Então, essa questão de medicina, estética também, é tudo muito novo, né? Essa mensagem, né, que eles estão passando, esses produtos que eles estão criando. Falei, então eu vou começar a fazer essa live por uma pessoa que eu gosto muito, né, admiro muito, que é a Mari, e que também está começando, né, nesse mundo digital há pouco tempo, né, mas fazendo um trabalho bem legal. E assim, vamos fazer uma autodescrição rápida. Essa autodescrição, é uma descrição tanto física quanto do ambiente, porque a gente proporciona essas lives, né, para o pessoal, né, que tem a limitação tanto visual, né, que desfruta dessa autodescrição, quanto também, né, auditiva, né, que tem a Jéssica e toda a equipe aí que é gigantesca que faz essa interpretação de Libras, tá bom? Então, no caso a minha autodescrição, eu sempre estou a grande parte das vezes de camisa preta, né, para manter, né, a postura de garoto mal, né? Como todo mundo adora falar. Barba sempre longa, se bem que eu tenho que melhorar ela, né? Mas a barba tá longa, tá grandinha, como sempre. Hoje, pelo ambiente, eu tô bem rosa, né? A luz, né, tá fazendo com que eu fique bem rosa. Olhos castanhos, 1,60 m. E o ambiente onde eu tô é o escritório, né? Onde eu moro, um escritório, uma biblioteca que tem uns livros atrás, umas estátuas que eu gosto bastante, vários tipos de estátuas, né? Com um fundo bem marrom. Então é isso. A Jéssica, no caso, parceira aí que faz a interpretação de Libras, né? Também com a camisa preta, o cabelo dela é bem preto também, né? Bem longo, né? Liso, passa dos ombros também. Ela é morena, bem clarinha, e também ela faz a interpretação, como eu acabei de dizer, né, de línguas de sinais, de Libras. E o local onde que ela está é uma parede verde de fundo que fica muito mais visível para a galera, né, a observar, né, a ver a questão dos sinais. Agora a senhorita faz a sua autodescrição, né, porque senão eu vou ser indelicado.
né? Eu vou acabar elogiando demais e não vai ser legal, né? Então faz a Bom, sua autodescrição, Mar. boa tarde, pessoal. Minha autodescrição hoje. Eu tento sempre estar com roupas bem leves e coloridas, que eu acho que faz muito parte da minha personalidade. Hoje a minha blusa, ela é bege com off-white, que é um branquinho claro. Eu estou com algumas joias na cor de ouro. Eu tenho a pele bem clara, quase amareladinha. Eu estou bem caprichada num batom rosa, quase vermelho. O meu cabelo é bem longo, quase na cintura, castanho, olhos castanhos. Eu tenho 1,60 m e tenho 60 quilos. Meu ambiente está totalmente preto para melhor visualização de todos. Aproveitando, dá licença, aproveitando o gancho que você abriu aí a live, falando sobre toda essa interdisciplina que é muito importante com toda a nossa história e todas as profissões. Uma coisa que é bem legal que às vezes as pessoas esquecem dentro da estética é que às vezes elas querem cortar um caminho dentro da estética, né? E esquecendo de outros fatores que também são muito importantes, tanto para o resultado quanto para chegar no objetivo. Por exemplo, um emagrecimento, um ganho de massa, a gente tem tudo isso dentro de enzimas, gordurinha localizada, né? Mas além da aplicação e tudo que eu posso estar entregando dentro do consultório, água, principalmente, o maior fator, né? É muito importante tomar água, ter uma alimentação saudável e a atividade física, né? Porque assim como a atividade física, uma alimentação saudável, elas se complementam, dentro da estética, mesma coisa. A gente vai ter durabilidade melhor, maiores resultados, junto com todos esses fatores que estão em volta, né? Da nossa vida mais saudável. É muito legal isso que você falou, Mar, porque eu sinto, eu já senti na pele, às vezes sinto também, como muitos sentem na pele e muitos não falam, que é o grau de frustração quando você investe em coisas que são coisas magníficas, maravilhosas, mas que são coisas que vêm para complementar, sabe? Toda a sua essência. Como, por exemplo, os próprios procedimentos estéticos, né? Ou então a interferência, né, por parte do médico quando você vai fazer algum procedimento, né, de regularização, né, hormonal, nutricional, que aí literalmente você vai de encontro com o que você falou, né? Se as bases, né, se a gente não quebrar o nosso orgulho, não ajustar o nosso tempo para fazer essas bases de forma assim muito boas, que é dormir bem, uma quantia de horas boa, treinar bem, meu, consumo de água, esquece. Você vai pagar 1.000, 2.000, 3.000, até mais em um procedimento e vai ter um resultado extremamente frustrante, né? Tanto de manter, né? Quanto também o próprio resultado final. Você tem muito cliente assim que já passou por isso em outros procedimentos com outros profissionais que relata essa questão de frustração, chega com essa incredulidade, né, para com um procedimento seu? É muito importante isso, porque não falando de outros profissionais, mas falando do que chega Uhum. dentro do consultório para mim, tá? Por exemplo, uma pessoa que vai para fazer um procedimento para emagrecimento. Então, vamos começar, lógico, eu faço toda uma anamnese, eu preciso saber toda a rotina, o que come, como funciona, se tem o sono, que também foi uma live muito legal que você fez, se tem um sono é, prolongado, bom, de qualidade. Por quê? A gente inicia, às vezes, né? A pessoa também tem um ideal na cabeça que nem sempre ela consegue estar fazendo, né? Ah, você faz atividade física 3 vezes na semana, mas nem sempre tá fazendo tão certinho. Você bebe água? Nossa, muita. Mas às vezes é o esforço dela que parece que está tomando muita água. Na realidade, não chega a 1 litro. Então, tudo isso depois vai refletir no processo de emagrecimento e nos procedimentos que a gente faz. Como? Inicia as enzimas, por exemplo, que a gente estava falando de emagrecimento.
Na terceira sessão, se a gente não está tendo o resultado que eu estou esperando, porque eu fiz uma aplicação devida, eu uso produtos de alta qualidade, eu uso uma quantidade onde eu não vou limitar produtos no que eu quero te entregar. Então, por exemplo, se eu posso estar te entregando o máximo diante do seu peso e massa corporal, é o máximo que eu vou entregar. Tá? Então, na terceira sessão, não conseguimos o resultado que eu estou esperando, porque existem estudos que esperam aquele resultado, a gente vai parar e vamos analisar o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo que você não tem resultado? Você mudou alguma coisa da nossa primeira conversa para agora? Você deixou de fazer atividade física? Você foi fazer alguma viagem que saiu um pouquinho daquela alimentação um pouco mais saudável? Diante disso, nada, não mudei nada. Ok, então a gente vai começar a solicitação de exames. Aí a gente vai ver se o seu corpo está inflamado, se você está em processo inflamatório de alguma coisa, se as suas vitaminas estão ideais para o seu organismo, para uma funcionalidade normal. Então, tudo isso interfere. Então, chegou na terceira sessão, não tive o resultado que eu não quero, que eu espero pelo estudo, aí a gente vai investigar o que está acontecendo. Não adianta eu vender pacotes, 10 sessões, um monte de coisa e no final você não está satisfeito, consequentemente eu também não vou estar satisfeita com isso. Então eu vou investigar tudo isso, o que está acontecendo, como a gente pode melhorar, porque quando vocês têm resultado, aí sim eu sei que o meu trabalho foi concluído como eu gostaria. Não, isso é muito importante você ter dito, porque é aquela questão, né, de evolução profissional, né? É muito legal isso que você falou, é muito bonito isso que você falou, né? E é um desafio, não só para você, né, como para mim, como para nutricionista, como para médico, como para todos. Tipo, não vender o que a gente já sabe que não vai dar resultado, né? A trabalhar com essa abordagem, né? Eu acho muito legal você que trabalha assim. Eu também hoje, graças a Deus, consigo trabalhar dessa forma, né? Com muita verdade, porque tudo depende também, né? Às vezes você representa um estúdio, né? Isso difere. Às vezes você representa uma academia e você tem que trabalhar com certas políticas de trabalho, né? E é legal a gente falar isso, levantar essa bola, porque levanta muitas questões, sabe? Na cabeça do consumidor, né? De tipo, cara, que legal, a galera trabalha dessa forma, os particulares. Será que o estúdio onde eu trabalho, ele trabalha também dessa forma? Porque tem estúdios que trabalham, academias que trabalham. Tem muitas academias, estúdios que não trabalham. Então é legal você olhar todo esse movimento, porque a gente traz essas questões, né, para o consumidor que nunca ia ser levantada por eles, né? E isso é muito bom, né? Você fazer essa pausa, porque aí, literalmente você estanca, né? Você estanca toda aquela frustração da pessoa, sabe? Toda aquela vazão, né, de dinheiro que a pessoa estava colocando, sendo que não vai ser satisfatório nem para você, nem para ele. Então, eu acho muito interessante essa abordagem aí de profissional, né? E principalmente, às vezes, o emagrecimento, a gente até pensa em ter ou não resultado, né? Mas quando a gente fala de harmonização facial, por exemplo, a gente também tem que ter uma visão logística e uma visão bem profissional, porque o que muito chega no consultório, eu quero fazer um procedimento no bigode chinês, eu quero preencher o meu bigode chinês. A gente tem que ver um pouquinho antes e um pouquinho mais amplo. Por que que ele tá com essa queixa do bigode chinês? A qualidade da pele tá boa? Se eu chegar lá e colocar direto um ácido hialurônico que é preenchedor, vai ter um resultado legal? Vai ter um resultado duradouro? Por que tudo isso? Porque às vezes o preenchimento aqui não é o ideal para aquele tipo de paciente. Eu vou exemplificar a minha face e como eu estou trabalhando. Eu
tenho muito incômodo com essa vinca, né, que a gente tem aqui em cima da boca. Então, como que eu vou fazer? Vou lá direto e colocar ácido hialurônico? Não, eu tô tratando a estruturação da minha pele e do meu tecido. Então, o que que vai acontecer? Eu fiz já bioestimulador de colágeno, deixei a minha pele menos flácida, vou começar um efeito lifting na minha face. Então, quando eu faço o efeito lifting, olha o que acontece, o meu bigode. Ele some, né? Então, esse tratamento, essa amplitude de resultado, eu vou ter um resultado mais duradouro. Porque eu não apenas coloquei um ácido hialurônico, que é biodegradável, uma hora ele vai sumir e eu vou lá e coloco mais ácido. Não. Eu reestruturei todo um tecido, fiz um tratamento em toda a minha pele, reestruturação óssea. Às vezes eu preciso de um preenchimento aqui no nosso malar, aqui em cima, né? Que a gente fala de efeito top model look. Então, se eu colocar esse preenchimento mais para cima, será que o meu resultado também vai ser mais duradouro? Porque eu estou colocando como se fosse uma reposição óssea. Aqui é uma reposição tecidual. Então, o que que acontece? Aqui, pelos vários movimentos, o dia inteiro, a gente come, a gente bebe, fala, sorri. Então, o que que acontece? Aqui o preenchimento dura menos. Então, se eu pensar num preenchimento um pouquinho mais para cima, tenho o mesmo resultado, porém mais duradouro, né? Então, tudo isso também, às vezes, as pessoas elas ficam receiosas, né? Tanto da parte profissional, que eu também sou mentora, dou aulas para quem está iniciando na estética. Então, na parte profissional, às vezes eles têm receio de entregar um outro procedimento. Ou às vezes não tem essa visão um pouco mais ampla. A gente tem que olhar um todo, né? Do paciente, do cliente. Ele não é só aquele bigode chinês, ele não é só aquela pessoa que está ali sentadinha na sua frente. Ele tem toda uma vida, ele tem toda uma alimentação, toda uma estrutura. Então, a gente tem que sempre estar pensando também nas outras estruturas do rosto ou daquela queixa. Não, e o que eu queria dizer anteriormente também, que eu acabei faltando, né, que eu acabei perdendo a linha de pensamento, é a questão desafiadora para o profissional, sabe? Para nós profissionais. Que isso coloca a gente, trabalhar dessa forma que é mega top profissional, coloca a gente, tipo, meu, num desafio. Igual a gente estava conversando há meses atrás, porque agora você está numa jornada muito mais empreendedora, como que é ter que ter rotinas comerciais, ter competências que a gente não teve na graduação, sabe? Como que é desafiador, como que agora a sua pós, seu curso, meu, vai mudar completamente. Não vai ser exclusivamente só dos procedimentos que você faz. Então, é isso que eu queria ressaltar, porque é bem legal, né? Para nós profissionais também saber, porque muitos amigos meus, agora lembrando de um exemplo, eles falam, né? Nesse caso, assim, quando sabe que a pessoa não vai ter o resultado, né? Eles às vezes abraçam a omissão, sabe? Por não saber vender, não saber administrar a própria vida financeira, não saber administrar N coisas, sabe? E isso também é legal levantar, né? Porque faz com que a gente, né, profissionais que estão assistindo e que vão assistir essa live, saibam que, tipo, abraçou essa jornada, é muito gratificante, é muito, nossa, é lindo, legal, porque todos que caem na sua mão, todos terão resultados. Mas assim, tem que ter uma pegada empreendedora mais forte, porque você tem que saber também falar não para muita gente. Saber botar a pessoa sentada e falar, olha, a gente vai parar os seus treinamentos. Quando você tiver condição, assim, aí você vai saber. Emocional, né? Dentre outras coisas, a gente volta para a gente ter um resultado mais satisfatório, né? E em cima disso que você falou agora também, que é bem legal. Eu não lembro o que eu ia te perguntar. Bom, mas assim, eu vou lembrar o que eu ia te perguntar. Mas assim, eu ouço bastante a galera falar sobre a questão de botox, dentre outras coisas, rugas, né? E eu, como profissional, personal trainer, eu gostaria assim, de saber por que é tão procurado, né? Ah, lembrei, porque você falou. Ah, só que depois eu falo. É sobre essa questão da nossa funcionalidade, sabe, do dia a dia, de comer, de treinar, que aí vai direto com um negócio muito importante para a gente falar para as pessoas, que é
você também sempre buscar estar mais bonito, melhor, mais saudável, porém entender o que você faz do dia a dia. Porque o Lucas, por exemplo, fez rino, faz botox, faz as coisas, mas tá sempre com a cara machucada, sabe? Tá sempre, é lutador. Então, quer dizer, aí depois, só que depois a gente entra nesse assunto, porque aí vai de encontro com a beleza da sua essência, né? Rugas, botox. Eu, como profissional, ouço a galera sempre perguntar, né? Falar que gosta de fazer, gostaria, tal, né? Se é duradouro, quanto é duradouro. E isso eu nem me atrevo a falar para a galera, e você pode tirar essa dúvida da galera. E por que que é tão procurado? Por causa dessa insatisfação, às vezes. Por quê, Marco? Bom, começando lá do comecinho, né? Quando a maioria das pessoas vem no consultório falando, quero Botox. Uma coisa que a gente tem que quebrar isso dentro do comercial é que Botox é uma marca. Então, foi a primeira marca do mercado que foi para a área da estética, né? Então, Botox é toxina botulínica. Igual a gente fala Omo, na verdade é sabão em pó, né? Então, toxina botulínica é o procedimento. E nós, da área de estética, estamos lutando em reensinar isso para vocês. Então, a toxina botulínica, dentro do mercado de trabalho, a gente trabalha com 7 marcas diferentes. Isso não significa que o Botox é o original e, por exemplo, Xelmin, Botulift são genéricos. Não, isso não. São 7 marcas licenciadas pela Vigilância Sanitária, Anvisa, que a gente pode estar utilizando no consultório, mas o procedimento se chama toxina botulínica, tá? Então, as pessoas vão lá em busca da toxina botulínica para tirar as rugas. Uma coisa que a gente também tem que estar ensinando e entender que a toxina botulínica, ela não vai tirar as rugas que já estão estáticas, que já estão ali no rosto marcadas, né? A toxina botulínica é como se fosse um preventivo de rugas. Então, a pessoa que não tem ruga, né? A gente pode dar, eu exemplifico muito no consultório, que quando você fica parado, é o resultado que você vai ter do Botox, da toxina botulínica, tá? E aí a ruga que você mexe, sorri, tem a ruguinha do pé de galinha, tem a ruguinha do bravo, a ruguinha do frontal. Então, parado é o resultado que você vai ter. Porque depois que eu fizer a toxina, você vai sorrir e não vai ter ruga. Porque parado você não tinha ruga. Se você já tinha o pezinho de galinha lá, riscadinho, quando você está parado, quando eu fizer a toxina, aquele pezinho de galinha não vai sumir. Porém, ele auxilia muito para quem também já tem essas rugas. Então, o que a gente faz? A gente faz o Botox, ela não vai ter mais essa força para amassar a pele e a gente vem e trata a pele que já está ali, machucada, né? Com ruguinhas. Então, a gente consegue, com a toxina botulínica, tanto ser um preventivo quanto um auxílio para tratar a ruga que já está ali. Lembrando sempre que no consultório eu faço todo o rosto. Então, a gente chama de toxina botulínica full face. O que significa e qual que é essa diferença, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu quero tirar só essa cara de bravo aqui. Não, não adianta eu tirar só a cara de bravo, porque o organismo vai compensar essa força para outros lugares. Ou seja, eu vou aumentar a ruga que às vezes você nem se incomodava. Por exemplo, muitas pessoas não conhecem que a toxina botulínica a gente pode fazer de contorno de face. É muito difícil achar esse conhecimento no mercado também, né? Então, o full face, o que a gente faz? Desde desenho de malar, de mandíbula, eu trato toda a ruguinha do queixo. Por que é importante tratar a ruga do queixo? Que ruga aqui? Aonde você tá maluca? Não, a gente faz uma força no queixo e fica aquele queixo celulítico. Então, quando a gente faz uma força para dentro, fica aquele queixinho todo furadinho. Por que é importante tirar essa força
muscular desse enrugadinho, desse queixinho furadinho? Preventivo, porque toda essa força de terço inferior da face, ela vai auxiliar o nosso envelhecimento. E a gente não quer envelhecer, principalmente quem busca a parte de estética. Então, o que eu faço? A aplicação da toxina botulínica também em terço inferior da face, né? Porque toda essa força que existe aqui, ó, de platisma, dos nossos músculos da boca, que trazem tudo isso para baixo, a gente vai tendo o bulldog, o naso, aquela pelinha que sobra. Então, a gente faz esse preventivo, mesmo que vocês, chegando no consultório, não fale sobre isso. Então, eu faço todo o full face preventivo, a ruga que já existe, já trata aquela ruguinha, fica tudo ótimo, todo mundo feliz. Nossa, que explicação! Gostei, Marielle, gostei. Gostei, e eu acho bem importante, até para outros profissionais aqui, porque ninguém está comparando qualidade de profissional nenhum. Mas, meu, a gente incentiva a fazer isso, sabe? Porque eu, por exemplo, passo por vários, passei por vários e continuarei passando e ter essas explicações de tratamentos, porque se vocês perceberam, tudo que ela falava de procedimento tinha tratamento, procedimento, tratamento. Isso a gente não ouve, sabe? Estou falando que a gente não ouve. A gente recebe as aplicações, tudo, e não ouve. E aí, também, conversando com vários profissionais também desse segmento, tudo, né? Também a gente vê muitas abordagens de tipo, cara, eu não preciso, sabe, explicar porque eu vou fazer isso. Eu falei, cara, aí é mais um debate entre amigos, sabe? Aí eu falo, Lucas, eu gostaria, sabe, de ter ouvido de todos, sabe, essa questão do tratamento, essa questão do fazer e tratar. Porque por mais que a gente, tipo, ouça, a gente sabe que a gente vai pecar muito no tratamento. Agora, se a gente só receber a aplicação e não receber explicação, nossa, tipo, meu, fica patinando legal. E no caso de ácido, por exemplo, esses ácido hialurônico, se não me engano o nome, a galera fica muito preocupada, né? Quando começa a passar nomes difíceis, a galera fica preocupada. Ácido hialurônico é tóxico, não é tóxico? Será que vai acontecer alguma coisa com a minha pele, comigo, né? No caso, o que seria, no caso, o ácido hialurônico, que aí eu já também não sei. Ácido hialurônico são os preenchedores, tá? Então, os preenchimentos, quando a gente vai falar de preenchimento, a gente aplica ácido hialurônico. O ácido hialurônico é totalmente biocompatível com o nosso organismo. Nós temos e produzimos ácido hialurônico. Então, quando a gente fala de riscos de uma alergia, alguma coisa que o seu organismo vai rejeitar aquele ácido hialurônico, é muito pequena mesmo, tá? Porque ele é biocompatível com o nosso organismo. Ácido hialurônico, aí entra em outras ramificações, que aí a gente entra numa abordagem mais específica para pessoas da área, né? Porque a gente precisa saber qual ácido hialurônico utilizar em cada ponto da face. E existe também um mapeamento de face que a gente chama de MD Codes. Então, dentro dos ácidos hialurônicos, eu vou falar de uma forma bem simplificada, que tem os mais molinhos e os mais duros. Então, tem desde um gelzinho mais pastoso até um ácido hialurônico mais duro, que a gente chama de reticulado. E aí, por que a gente vai escolher um ou outro? Aí a gente vai pensar na harmonização. Quando a gente pensa em reestruturação óssea, igual eu tinha falado aqui sobre o nosso malar, reestruturação óssea, osso é duro. Então, a gente precisa usar um ácido hialurônico mais reticulado, mais duro, para fazer essa representação de osso. Quando a gente fala de boca, a nossa boca ela é super maleável, super moldável, então a gente precisa usar um ácido hialurônico com menos reticulação. Ele precisa ser um gelzinho mais pastoso, mais molinho, para também não dar aquele efeito de uma boca muito artificial, muito dura, né? E aí fica inestético, tá? Então, dentro do ácido hialurônico é isso.
Ok? E aí depois a gente tem outros ácidos de tratamento, que são os peelings químicos. Aí sim, eles são ácidos, eles são químicos, precisa ser usado com muito cuidado dentro de consultório. Aí a gente faz prescrições para o próprio paciente fazer no seu home care em casa, né? Passar às vezes um ácido, aí o ácido vai menos concentrado, porque aí a gente já não tá ali de olho se tá acontecendo alguma coisa ou não. É sempre bom fazer um teste antes, dentro de consultório, antes de estar receituando ou mandando uma manipulação para o paciente fazer em casa. Então, dentro desses, temos os ácidos químicos, aí a gente tem que ter um cuidadinho maior, e aí cada ácido também a gente trata espinha, trata cicatriz, trata as próprias ruguinhas, que é aquilo que a gente estava falando, além da toxina botulínica. Então, falando de ácido hialurônico, tranquilo, sempre biocompatível. Caso aconteça alguma coisa de alergia ou algo assim, a gente também tem que ter no consultório sempre isso. Tem que estar sempre preparado. Um antialérgico, saber identificar se é uma alergia, se é só um inchaço do próprio procedimento. Não, legal que você explicou, porque são coisas assim que a galera precisa sentir, né? Que são reversíveis e que ao mesmo tempo tem vários tipos, né? Até porque respalda mais a galera para perguntar, né? Para questionar a questão do profissional. Pô, qual que vai utilizar em mim? Por que que vai utilizar? Porque eu tô adorando essa questão dessas explicações, mas eu acho que é porque eu gosto de estudar legal. E eu nunca tive, né, acesso a esse tipo de estudo. E saber que tem o mais consistente, que tem o mais mole, dependendo da região. E uma coisa que você falou anteriormente que eu achei muito legal, que acontece, que eu vi que acontece em várias áreas da saúde, até mesmo com vocês, é essa questão da supercompensação, né? Da pessoa literalmente entender que ela não pode fazer o que ela quiser, sabe? Deixar na mão do profissional, deixar na avaliação do profissional, porque às vezes dá, às vezes não dá, às vezes tem milhares de outras estratégias, porque às vezes a pessoa chega brava falando, tipo, meu, no meu caso, a pessoa tem uma condromalácia no joelho falando, meu, eu quero voltar a correr a todo custo, e tipo, meu, às vezes não dá, tipo, para ela correr como ela quer, né? Ou então vai demorar bastante tempo. E você falou dessa questão da compensação também, são coisas assim que vai desagradar muito se a pessoa tiver um resultado que ela não quer. Então ela tem que também dar uma segurada, né, para tipo ouvir o profissional, né? Porque se ela fizer o procedimento que ela quer, simplesmente, aí ela vai acabar recebendo uns apelidinhos indesejáveis, né? Umas zoeirinhas indesejáveis, porque vai supercompensar todas as outras estruturas, né? Então é muito isso, né? E acontece na nossa área muito, né? Por isso que eu queria ter dito isso. E agora está muito na moda, né? Harmonização facial. Eu acho uma pena que eu não posso fazer, porque eu não abro mão da minha barba por nada, né? Mas a galera pergunta bastante dessa questão, né? De harmonização, se é reversível, se não é, porque começa a entrar nessas mais fortes, assim, não sei nem se é mais forte mesmo, aí você pode falar, mas a harmonização que mexe mais com a estrutura, que dá para ver nitidamente, como também a questão da rino, né? Que tem, como que fala, as aplicações, como também tem a raspagem de giba, tem gente que vai cirurgicamente, tudo para você ver, né, Iomar? Estou falando as coisas que tá fazendo sentido, hein? Não estou falando borracha, não. Mas assim, a galera pergunta, é reversível, no caso, a harmonização, caso a pessoa não goste? É, É legal você ter falado principalmente do nariz, porque o nariz é uma área muito delicada na hora de fazer uma aplicação ou algum procedimento nele. Então, voltando lá no assunto, nós como profissionais que não fazem cirurgias, a gente também tem que saber avaliar aquele nariz, por exemplo, se vai ser um encaminhamento para uma cirurgia ou se a gente consegue melhorar aquilo ali dentro do consultório, né? Então, falando um pouquinho da harmonização. Ah, fiz uma boca, não gostei, odiei, tá muito artificial. É reversível? Sim, no caso do ácido hialurônico, ele é reversível e da maioria dos procedimentos estéticos, a gente consegue reverter ele fazendo a retirada mecânica
que é furinho, espremer, só que isso tudo dentro do consultório, anestesia, etc. Todo um cuidado, tem que estar tudo muito limpinho, né? Porque o consultório, ele é uma mini cirurgia, na hora da gente fazer toda a licença de atuação. E também tem a hialuronidase, que é uma enzima que ela deixa o ácido hialurônico, que é um gelzinho, às vezes mais durinho, mais maleável, ele vira uma aguinha, tá? Então, isso é muito bom, porque na hora de fazer, por exemplo, o ácido migrou para cima, então ele saiu do vermelho da boca e foi para a parte seca da nossa boca, né? Que a gente fala. Então, tem como retirar. Com a hialuronidase, ele vai dissolver e o próprio organismo vai diluir aquilo. Ou também uma retirada mecânica, porque também não precisa ser retirado todo o ácido. Às vezes, o ácido hialurônico ficou uma bolinha por conta de aplicação, ficou alguma coisinha fora de simetria, aí a gente consegue melhorar essa assimetria também sem precisar tirar tudo, porque quando a gente retira, acaba que o nosso cliente, paciente, perdeu aquele dinheiro investido, né? Agora, falando de harmonização, isso é muito bom, que tudo na harmonização não é para sempre, né? Então, vai chegar uma hora que aquilo vai ser dissolvido pelo organismo, vai ser perdida aquela eficácia e a gente vai precisar continuar fazendo a harmonização ou algumas manutenções. E por que que eu acho isso muito legal, né? Porque assim como, vou dar um exemplo bem paralelo, a nossa sobrancelha, bem antigamente, a sobrancelha tinha que ser muito fininha, então todo mundo fazia aquelas depilações definitivas, aí os tempos mudam, aí o bonito vai ter uma sobrancelha grossa, e agora, agora eu tô com a sobrancelha fina, o que eu vou fazer, né? Dentro da estética, o que eu acho muito legal isso é que, às vezes, o que você tá idealizando naquele momento é ter um bocão. E dali uns tempos, o que você idealiza é ter uma boca mais fininha, mais delicada. Então, isso a gente consegue ir fazendo na harmonização. Às vezes passa por um procedimento ou uma experiência que não gostou muito e diante da harmonização facial e das medidas do rosto, você tinha que ter um malar maior, você tinha que ter uma mandíbula maior. Você gostou naquele momento e depois você não quis aquilo, não quer seguir aquele padrão do estudo, né? Aí você faz menos, quando sair você mantém aquela quantidade, então eu acho isso muito legal. E também é muito seguro, né? Pelas coisas serem reversíveis, é seguro. Tanto quando a gente tem uma intercorrência, por exemplo, a gente precisa saber identificar uma necrose, a gente precisa saber identificar, porque existem fases da necrose, por exemplo, que sendo identificada em 48 horas, é reversível. Então, isso é muito legal e é muito importante pro profissional que está atuando e para o paciente que está ali diante de você, né? Que está ali colocando toda uma autoestima na sua mão, né? Ele vai lá para colocar uma boca, ficar mais bonito e acaba necrosando, fica sem um pedaço do lábio, por exemplo. Então é muita responsabilidade, a gente precisa atuar e precisa estudar muito também para ver as coisas erradas, até que a gente fez, né? A gente pode errar, todo mundo pode errar, ninguém tem uma anatomia idêntica a todo mundo, né? Às vezes eu peguei uma artéria que ela normalmente não está ali, então eu preciso reverter esse processo. Então, dentro da harmonização, e o que mais me encanta nisso é esse poder que a gente tem, né? Tanto de fazer, quanto de tirar, quanto de escolher, isso é muito legal. Eu acho legal essa questão também que você falou que também acha muito legal, bonito, que é a questão da reversibilidade, né? Reverter as coisas, a galera tem que entender que isso é um processo assim muito bom para o ser humano, porque é o que você falou, a nossa psicologia, ela coloca muito ponto cego, né, na nossa vida, que, vai mudar as épocas, vai mudar as décadas, vai mudar, tipo, a visão, a revolução digital já está aí há 15 anos e grande parte das pessoas em todos os cantos do mundo ainda não tem canais de comunicação profissional na sua própria área, dentre outras coisas. Então, quer dizer, vai mudar. E na área da saúde, você poder atuar, né, com
tipo, reversão, sabe, de procedimentos. É mágico, eu acho que é muito bonito, porque força, né, com que a gente, e só assim o profissional, o profissional não, a pessoa, o ser humano vai, né, viver de forma melhor. Essa questão de forçar, você sempre está olhando para suas educações, olhando, observando tudo, mudando os seus conceitos de o que é padrão de beleza para você, né? Você está se embasando no que você acha mesmo ou no que as pessoas acham e por aí vai. Então, eu acho essa questão que tem que bater forte, porque ela vai de encontro com muita coisa legal. E esses procedimentos, assim, cada um leva um tempo, né? Tanto na hora de fazer, quanto na hora de recuperar. Já vou mandar essas duas perguntas, assim, também que eu tenho juntas. No caso da harmonização, eu consigo fazer durante um dia ou preciso de mais dias, né, para estar finalizando a harmonização? E o tempo, assim, né, de recuperação, se tem um tempo de recuperação, né, de reabilitação, de harmonização. Bom, vamos lá. São bastante perguntas dentro de uma só. Dentro da harmonização, então, começando lá do zero, quando o paciente chega no consultório para falar assim, eu quero harmonizar. Ao meu ver, isso dentro da minha linha de raciocínio e de forma de trabalhar, isso não existe, tá? Porque se eu colocar, bom, vamos harmonizar esse rosto. Bom, o superior, terço superior tem que ser idêntico ao terço médio, que tem que ser idêntico ao terço inferior. Claro que eu uso todas essas regras de harmonização, MD codes, para ele não deixar inestético. Mas você chegar para mim e falar assim, me harmoniza, para mim isso não existe. Eu quero saber o que te levou a achar que você precisa de uma harmonização. O que te incomoda realmente? Então é em cima disso que a gente vai começar a tratar. Quando a gente fala sobre alguns pontos, a paciente tem bastante queixas, eu gosto sim de colocar cada procedimento e cada queixa separadamente, tá? Então vamos lá, voltando ao meu caso. O meu caso aqui eu tenho inestético esse bigodinho chinês que me incomoda. Então, como que eu vou apresentar o meu trabalho para uma paciente dessa? A gente precisa bioestimular tecido, deixar esse tecido sem flacidez, porque se eu vier diretamente com preenchimento e a pele tá mole, aquele preenchimento pode se mexer, pode ir para algum lugar que a gente não quer, aí ele pode descer, tá? Não assim, dessa forma, né? Mas pode acontecer e ficar inestético. Então, vamos lá, vamos começar com bioestimulador, tratar a pele e tal. Tratamos essa pele, fizemos o bioestimulador, reestruturamos esse tecido. Ele volta no consultório. E aí, ficou do jeito que você queria? Ainda tá te incomodando? Olha, ficou ótimo, mas ainda está me incomodando. Vamos para o segundo passo. Vamos fazer o efeito lifting. Ok, faz o efeito lifting. Então, para mim, a harmonização você não consegue fazer em um dia só. A não ser que você queira fazer o seu perfil, por exemplo. Então, nariz, boca e queixo, existe uma linha na harmonização facial que a gente tem que deixar ela retinha. Essas três estruturas precisam ficar retas, né? Na lateralzinha. Então, isso sim consigo harmonizar em um dia. Às vezes, o paciente precisa de nariz ou uma repitadinha no nariz. Vai fazer nariz, vai fazer a boca e vai fazer o queixo. E tá tudo bem, né? E aí, então, dá para fazer tudo num dia só? Dá para fazer tudo num dia só. Agora, quando o paciente vem com uma queixa global, aí eu não gosto de vender. Olha, paga esses 10 procedimentos, que é tudo isso que a gente vai fazer. Não, eu gosto de começar devagarinho, acompanhar aquele resultado, acompanhar como o paciente está se sentindo diante daquilo, porque a minha intenção não é mudar as pessoas, não é mudar o rostinho delas, né? É deixar elas com uma autoestima melhor, tirar aquilo que incomoda, acompanhar toda aquela história, né? Que a gente precisa saber se tá com todos aqueles atividade física, alimentação, tomando água, isso tudo também é muito importante. Então, esse tempo da harmonização depende muito da queixa do paciente, depende do que foi avaliado para ver se vai durar muito tempo esse tratamento ou não.
Tratamento dentro do consultório. Demora, eu entro lá no consultório, eu consigo sair em meia hora? Comigo, não. Tanto é que os meus pacientes, eles são... na hora de avaliação, eu já separo 2 horas. Porque, igual vocês estão vendo, eu falo demais e gosto de explicar tudo. Vou fazer uma toxina botulínica. Eu falo cada ponto. Por que que eu tô aplicando aqui? Vai erguer a sobrancelha? Não vai erguer? Por que que eu tô aplicando aqui? Nunca ninguém pegou aqui. Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Então, eu tenho toda essa dinâmica com o meu cliente, com o meu paciente. Porque a gente precisa muito, alinhar muito as expectativas dele, né? O que que ele tá esperando daquele trabalho? E o que que ele veio buscar, o que que eu consigo entregar dentro do trabalho. E aí depois tem a durabilidade do tratamento. Durabilidade também depende muito. Toxina botulínica, depende se a pessoa faz uma atividade física muito intensa, ela vai sair um pouquinho mais rápido. Tem pessoas que já nem pegam a toxina botulínica, nem faz efeito. Então, a gente faz a aplicação, espera os 15 dias e não tem efetividade de resultado. Pode acontecer também. Pessoas duram um mês. Tudo é por conta do organismo. Na bula vem especificado o tempo, né? Mas na prática não é assim, igual tudo na vida, né? A gente estuda um jeito, vai aprender, vai praticar, é diferente. A parte de harmonização, a gente coloca em torno de 6 meses a 2 anos. Por que que tem uma variação tão grande de durabilidade de um preenchimento? Principalmente pelo fato do que a gente estava falando. Existem os ácidos hialurônicos mais maleáveis e os mais durinhos. Automaticamente, o que é mais durinho vai durar mais, né? Olha, muito legal, hein, Marielle? Que é isso? Gostei demais. É igual eu, por exemplo, na minha aula experimental. Ela dura 4 horas, galera, só para vocês terem noção. Então, se quiser fazer uma aula experimental, é 4 horas de aula mesmo, não é conversa, não é nada. Tem Bom, brincadeiras pausa à para o coffee parte. break? Hã? Tem pausa para o coffee break? Ah, não, tem pausa. E outra também, né? Igual ela falou aí, tudo depende do treinamento intenso, né? Saiba que se vier, a gente tem bons parceiros, né? Fisioterapeutas, galera da medicina estética, porque não vai ser leve, não vai ter massagem, não vai ter carga baixa, né? Mas assim, é tudo legal isso que você falou, todos esses pontos, né? E aí, passou o tempo que passou voando e a gente fez muita pergunta. Não vai dar para a senhorita explicar. Mas assim, galera, desde já fica gravado na minha bio essa live. Bio é a página principal aqui do Instagram. E a equipe de marketing que faz a minha assessoria, eles encaminham para o meu canal no YouTube, né? Então, quer dizer, vocês podem compartilhar o que for, tudo, né? Eu também disponibilizo, né, para os convidados, caso eles queiram a live, para estar colocando na bio deles. Então, compartilhem o máximo que vocês puderem, tá? Só uma perguntinha para finalizar, e aí você só responde ela. Eu sei que não vai dar para... Porque senão, literalmente, a live ela cai. Não vai dar para explicar. Mas dos procedimentos, assim, corporais, né? Porque a galera ouviu muito e muita coisa, assim, maravilhosa, né? Dos de perfil e tudo mais. Dos corporais, quais você faz pontualmente e, tipo, qual que a galera mais procura também? Procedimento corporal, praticamente a gente faz os mesmos procedimentos que são em rosto. Então, bioestimulador de colágeno, emagrecimento, ganho de massa, flacidez, celulite. Então, a gente trata tudo, tá? O mais indicado e o mais procurado, e o que é o meu foco dentro do consultório, são os bumbuns. Então, tem preenchimento, estímulo de colágeno, tonificação de músculo e é toda uma harmonização. Então, a gente vai trabalhar toda a bananinha, se tiver, para deixar aquele bumbum mais empinado, mais bonito, preencher, tirar algumas irregularidades e deixar o perfeito bumbum brasileiro que a gente tanto busca, né? Legal, legal. E depois a gente combina também outra live aí, porque é outro universo, né? O que a Sim. gente pode levantar de perguntas sobre os procedimentos corporais, porque também tem muitos também que são polêmicos também, né? E aí eu gosto de ouvir a versão de cada um dos profissionais e se trabalham com eles, né?
com esses procedimentos. Bom, mas agradeço demais, né? A Jéssica está fazendo toda essa interpretação, né? Tornando esse conteúdo, eu fico extremamente feliz, né? De tornar todo esse conteúdo acessível para todos. Você, Mar, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Achei que não iria aceitar, que a mulher vive viajando, né? A gente pergunta, Mar, posso conversar com você? Posso tomar um café com você? Aí você ouve dela, não, porque sexta eu tô saindo de viagem, só volto na segunda. Isso Inclusive, estou quase, aqui em Campinas fazendo essa live aqui para vocês. tá vendo? Consultório, tem atendimentos aqui em Campinas também. Vou estar abrindo a agenda em Ribeirão Preto. Então, Da onde galera, vocês preferem? é complicado. Se queiram tomar um café, se quer tomar um café com ela, tome no procedimento. Então, fiquem cientes disso. Mas obrigado demais, Vilmar, por você ter aceito o convite aí. Obrigada, obrigada. Estou muito grata por estar aqui. Você é um ídolo para mim. Assim, galera, ótimo final de semana, ótimo sábado, comam bastante, com qualidade, e também treinem bastante, descansem e fiquem com a família. Fechou? Qualquer coisa, manda mensagem no direct, que a gente é um canal aberto aí para responder vocês, eu, a Mar, a Jéssica também, e vamos para cima, vamos com tudo. Tchau, brigadão. Aquele abraço.